Irmãos, uma boa noite, a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queria convidá-lo a abrir comigo aqui sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós faremos a leitura a partir do verso 23 até o verso de número 26. Vamos fazer essa leitura de forma conjunta. Lucas 9, dos versos 23 ao 26. Vamos lá? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Queridos, eu estava ainda no ensino médio, possivelmente no primeiro ano do ensino médio, quando um amigo, um colega ali da minha sala, me fez uma pergunta que, sabe quando a gente trava? Fica processando assim, aparece um carregador na nossa mente assim, e eu fiquei daquele jeito, fiquei paralisado, porque ainda um adolescente, não tinha muito conhecimento das Escrituras, estava focado em outras coisas ali, em estudar matemática, química, física, passando aperto com aquelas coisas, e de repente aquele rapaz vira para mim ali assim e me pergunta: veja, se Deus é onipotente, Ele é capaz de criar uma pedra tão grande que Ele mesmo seja incapaz de segurar? É o famoso paradoxo da onipotência, né? Se Deus é onipotente, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele pode fazer uma pedra tão pesada que Ele mesmo não tenha força o suficiente para carregar? E isso ali me deu uma travada na hora, eu fiquei pensando e refletindo sobre aquilo. Eu não tinha uma resposta para dar a ele naquele momento, Eu continuei pensando a respeito, fui perguntar a algumas pessoas mais experientes na fé a respeito do assunto, e uma resposta que me deram foi: o fato de Deus ser onipotente implica em que Ele possa fazer absolutamente tudo o que Ele desejar, inclusive aquilo que nos parece impossível, inclusive aquilo que nos parece ilógico. Esse é um falso paradoxo que é colocado para tentar nos fazer descrer da nossa fé num Deus poderoso, soberano e onipotente. Mas, a partir daquele momento, eu comecei a pensar em outras questões da nossa fé que parecem paradoxais. O que é um paradoxo? É uma declaração aparentemente verdadeira, mas que leva a uma contradição lógica. Duas coisas que, quando juntadas numa mesma sentença, parecem não fazer sentido. E a fé cristã é uma fé cheia de paradoxos. Por exemplo, você pega Jesus Cristo, um paradoxo ambulante. Um homem que é 100% perfeitamente, plenamente humano, com todas as características e atribuições do ser humano, inclusive mortal, como um homem é, mas que ao mesmo tempo é 100% Deus, com todos os atributos e todas as características particulares da divindade, inclusive a imortalidade. Paradoxo, algo que não cabe na nossa lógica, mas que é verdadeiro, plenamente verdadeiro. Um outro paradoxo da nossa fé cristã é
quando nós pensamos na soberania divina. Um Deus que é absolutamente, plenamente soberano, exaustivamente soberano sobre cada detalhe da terra, mas ainda assim cria homens e mulheres responsáveis pelos seus atos. Quando nós começamos a pensar nessas coisas, dá uma travada na mente às vezes, porque a nossa lógica ela é insuficiente para compreender essas coisas. Quando a gente pensa na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas um só Deus, 3 pessoas distintas, mas que são complementares e totalmente unidas, a gente começa a pensar nessas coisas e parece que a lógica não é suficiente. Mas um outro paradoxo das Escrituras, o qual eu quero me ater aqui, que está presente no texto que a gente leu, é o paradoxo da vida por meio da morte. Se nós queremos viver, o Senhor Jesus diz que nós precisamos morrer. Se nós queremos ter vida, nós precisamos abrir mão da nossa vida. Se nós queremos viver plenamente, nós precisamos nos negar a ponto de nos oferecermos como um sacrifício. E aqui, então, nós vamos refletir nessa noite. Bem, irmãos, quando nós pensamos na vida cristã, a primeira morte pela qual nós precisamos passar é a morte para o pecado. O apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios 2, capítulo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos numa condição de total incapacidade de reagir. Nós estávamos mortos em nossas transgressões, nós estávamos sem vida, sem nenhuma condição física, sem nenhuma condição espiritual, sem nenhuma condição moral de reagirmos perante a verdade do Evangelho. Mas, por uma operação poderosa do Espírito Santo, por uma ação divina nos nossos corações, nós fomos revivificados, nós fomos nascidos de novo. Ele veio e nos regenerou, Ele nos deu nova vida, Ele nos deu fôlego, nos deu ânimo, de modo que nós pudéssemos sair desse estado de morte e agora estarmos vivos para Ele. Agora podemos então reagir perante a verdade do Evangelho que é manifestada a nós. Estamos agora vivos de modo que nós podemos então olhar para Deus e crer no amor do Senhor e no sacrifício de Cristo e na vida que nos é dada. Contudo, essa nova vida, ela traz para nós uma necessidade de morrer de novo. Bem, queria te convidar a ler comigo aqui Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, isso vai nos parecer mais claro. Romanos 6, do 1 ao 4, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Agora muda-se a preposição aí, nós estamos mortos para os nossos
pecados. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. A nossa vida agora precisa ser uma vida cujo pecado seja passado. Nós precisamos então olhar para a nossa vida e entendermos que nós fomos mortos e sepultados com Cristo, e que naquela cruz do Calvário, onde Cristo morreu, nós estávamos ali com Ele morrendo. Ele é o nosso representante, Ele é o vicário de Deus, Ele é o nosso substituto, Ele é aquele que se pôs em nosso lugar para morrer uma morte que era nossa. Mas a sua morte é a nossa morte. Nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Veja que antes nós estávamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. E todo pecador está, portanto, condenado, não apenas a uma morte física, mas a uma morte espiritual, a uma morte eterna. Contudo, no momento em que somos alcançados pela graça, pelo favor e pela misericórdia de Deus, nós então recebemos a vida eterna que há em Cristo Jesus. Veja, vida por meio da morte. Recebemos vida quando morremos para o pecado, porque Cristo, por meio da sua morte, nos deu a vida. Olha que interessante como a palavra do Senhor nos traz esse paradoxo da vida por meio da morte. Só vivemos porque Ele morreu. Só vivemos porque com Ele morremos. Morremos para os nossos pecados. Mas, nesse texto que lemos aqui, de Lucas, capítulo 9, que é o texto da nossa reflexão, nós vemos um outro tipo de morte que o Senhor Jesus apresenta aqui. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Bem, essas duas expressões aqui me chamam bastante atenção. Primeiro, negue-se a si mesmo. E depois, quando ele diz: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se alguém quiser se apegar à vida, já perdeu a vida. Agora, todos quantos abrem mão voluntariamente das suas vidas, esses a ganham, esses a conquistam, esses a recebem, seja qual expressão você deseja usar aí. Quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos seguindo o caminho da morte. Quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos abrindo mão de nós estamos abrindo mão de nossas vontades, de nossos desejos, muitas vezes de sonhos, de planos que temos para nós mesmos, para que sejamos então capacitados por Deus a viver a vida que Ele tem para nós. Mortos para nossas ambições terrenas, mortos para os nossos desejos deste mundo, mortos para esse mundo. Perceba que a palavra de Deus, ela não nos convida a uma vida de ascetismo. O que é isso? Uma vida sem prazer, uma vida onde se abre mão de todos os prazeres. Não é isso o que a Bíblia nos convida a fazer. A Bíblia, ao contrário, nos convida a viver plenamente, a viver
felizes, satisfeitos, desfrutando daquilo que Deus nos deu, desfrutando daquilo que o Senhor pôs em nossas mãos, desfrutando dos relacionamentos que construímos, desfrutando do amor, desfrutando das coisas naturais que existem aqui nessa terra, mas que isso seja feito de uma maneira santa. Quando nós nos dispomos a correr atrás dos prazeres, quando nós nos dispomos a viver a vida em busca da vida, nós a vemos escapar por entre os nossos dedos. Quando você tenta apertar algo, para se apegar àquele algo, você vê aquilo escapar por entre os dedos. Assim é com a nossa vida quando nós nos agarramos a ela. Quanto mais a gente aperta, mais ela escapa, mais ela foge de nós. Mas no momento em que nós abrimos mão da nossa vida, no momento em que nós entregamos diante de Jesus, nesse estado de negação de si, nesse estado de oferta, de entrega de si mesmo a Deus, nós então somos presenteados pelo Senhor com uma vida abundante. Bem, nesse momento eu sou obrigado a concordar com o que diz John Watson. Ele diz, infelizmente, isso ele escrevia no século 17. Nós estamos no século 21 e parece que a situação não é muito diferente. Ele diz o seguinte, infelizmente, os cristãos de hoje oram mais por bolsos cheios do que por corações puros. Os cristãos de hoje não são muito diferentes dos cristãos do século 17. Nós estamos vivendo nossas vidas aqui apegados às nossas questões, aos nossos desejos, estamos aqui apegados aos nossos objetivos, às nossas metas que estabelecemos para nós mesmos, carreira, família, vida acadêmica, profissional, uma série de questões que nós vamos estipulando, patrimônio que queremos construir, imóveis, carros, tantas coisas que nós vamos estabelecendo para nós como objetivos de vida a serem alcançados. E muitas vezes nós nos esquecemos de buscarmos aquilo que Deus almeja para nós. Muitas vezes nós corremos para tentar agarrar a vida, para tentar agarrar as emoções que a vida oferece, os prazeres que a vida oferece, as sensações distintas e abundantes que há nesse mundo, e nós acabamos perdendo a essência da nossa vida. E quando nós falamos de uma igreja de verdade, quando nós pensamos na simplicidade do Evangelho, nós temos que pensar em renúncia. Nós temos que pensar nisso que Jesus disse aqui, de forma muito clara para nós. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Mas há também um outro tipo de morte pela qual nós precisamos passar, se quisermos viver. Esse trecho, tome a sua cruz dia a dia e siga-me, ele é muito significativo. Muitas vezes a gente usa a expressão, estou carregando minha cruz. Quantas vezes eu já falei isso com a Anne, Ô cruz, pelo amor de Deus, tem que carregar você. A gente brinca pensando a respeito do fardo, o peso da cruz. Aquele
objeto de madeira que tinha um peso significativo, que Jesus teve que carregar ali ao longo da Via Crucis. Mas, às vezes, nós nos esquecemos de que a cruz é só um instrumento, de que a cruz era uma ferramenta. Para quê? Para a morte. Quando a gente pensa, eu estou carregando minha cruz, né? Nossa, essa cruz está muito pesada de carregar quando a gente passa por alguma situação difícil na vida. A gente se esquece de que a cruz não é um fim em si mesmo, que a cruz, quando Jesus está falando aqui, tome a sua cruz, Ele não está falando, carregue um peso aí junto de mim. Ele não está falando, pegue um objeto pesado, ponha no ombro e saia me seguindo. Não, Ele está dizendo, pegue a sua cruz e vá para a morte. A cruz é um instrumento, é uma ferramenta de morte, de tortura. E quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Ele está dizendo, vem morrer comigo. Venha seguir a minha jornada de entrega a Deus. Venha junto de mim caminhar rumo ao sacrifício, à morte. Ninguém ali na Palestina antiga carregava uma cruz à toa. Ninguém pegava um objeto de madeira, punha no lombo e saía carregando por vontade própria, por desejo de aparecer. Não. A morte de cruz, ela era uma exposição pública de humilhação. Era um sinal para aquela sociedade de punição. Quando os homens e mulheres daquele tempo ouviam falar de que alguém seria crucificado, eles logo imaginavam, poxa, ali vai um homem terrível, ali vai um grande criminoso, ali vai alguém que merece sofrer, alguém que cometeu algo extremamente terrível e que por conta dos seus atos, ele merece a morte. E quando o crucificado passava na sua jornada, ele era como a Bíblia nos narra mesmo nos evangelhos. Ele era cuspido, ele era xingado, ele era humilhado de todas as maneiras que os homens e mulheres ali podiam imaginar. Há relatos de que, ouçam bem, fezes eram lançadas nos crucificados enquanto eles passavam pelo caminho. Veja, quando Jesus está dizendo, tome a sua cruz e me siga, Ele está dizendo, esteja disposto a passar pelo sofrimento da humilhação, esteja disposto a morrer para a estima, para a admiração desse mundo, esteja disposto a se colocar em um estado de inimizade com o mundo. Ele nos chama a nos expormos ao mundo sem vergonha alguma, a seguirmos o seu exemplo, a seguirmos os seus princípios, a seguirmos os seus valores, a seguirmos os elevados padrões do seu reino, ainda que isso nos cause vergonha e humilhação públicas. Não é à toa que o verso 26 diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos.
Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para nós claramente que haverá momentos em que nós teremos que enfrentar o escárnio do mundo. Há momentos em que nós teremos que enfrentar a zombaria do mundo, de que haverá fases da nossa vida em que as pessoas olharão para nós e rirão de nós pelo simples fato de nós crermos no Evangelho, de nós crermos no Senhor Jesus, como aquele amigo que eu falei lá no início do meu sermão fez comigo. Procurava uma maneira, um jeito de zombar da minha fé. Procurava um jeito, uma maneira de dizer que aquilo que eu creio e aquilo que eu cria até aquele momento era algo ridículo. Era algo que não fazia sentido e que precisava ser rejeitado. Muitas vezes a nossa fé será assim, exposta à vergonha. Muitas vezes dirão: como que você crê em alguém que morreu e ressuscitou? Isso não acontece, isso não existe. Como que você pode crer que uma mulher que era virgem deu à luz a um filho? Isso é a história do boto cor-de-rosa. Isso é lenda. Isso é fábula. Isso não é real. Como é que você pode crer que Jesus vai voltar? Olha aí, tem 2000 e tantos anos já que Ele disse que voltaria e até hoje nada. Você vai continuar esperando mesmo? Isso é ilusão, isso é história da carochinha, isso é invenção da mente humana. Nós estamos no século 21, somos gente moderna. A gente já aprendeu como é que as coisas funcionam. A ciência já descobriu como é que surgiu o universo. A ciência já descobriu como é que os seres humanos chegaram até aqui. Nós não precisamos mais desses mitos. Nós não precisamos mais dessas respostas primitivas de que Deus criou todas as coisas, de que existe Deus que faz o sol. Isso é coisa do passado. E nós, quando chegarmos diante dessas questões, nós precisamos permanecer firmes na nossa fé, deixando inclusive que a nossa reputação seja sacrificada e morta, se isso for necessário. Porque muitas vezes nós vamos ser tentados a ceder. Nós vamos tentar nos apegar à vida que construímos. Nós vamos tentar nos agarrar à vida e, não, eu estou num ambiente acadêmico, o jovem aí vai estar lá na faculdade, não, eu estou num ambiente acadêmico, eu tenho amigos aqui que estão olhando para mim, eu tenho os professores que estão olhando para mim, e se eu soltar isso aqui, se eu defender a minha fé agora, se eu manter os meus princípios agora, eu vou ser ridicularizado. E se agarra e se apega à vida, ao invés de abrir mão. Muitos cristãos aqui que estão lá no local de trabalho e são instados a fazer coisas ilícitas, são levados a agir de maneira enganosa, corrupta, desonesta. E nesse momento, você tem a opção de se agarrar à vida ou abrir a mão e deixar que aquilo vá se for necessário, na expectativa daquilo que Cristo nos ensinou aqui. Aquele que quiser ganhar a sua vida, tem que perdê-la. Aquele que quiser viver, precisa morrer. Aquele que quiser ganhar a vida, precisa estar disposto a abrir mão dela. Quando
nos seus relacionamentos, você for então desafiado a ceder, você for desafiado a abrir mão dos seus princípios, dos valores das Escrituras, daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos como um padrão santo de relacionamentos, tanto relacionamentos afetivos de amizade, quanto relacionamentos amorosos, quando nós somos chamados a negociar a nossa fé, qual deve ser, portanto, a nossa reação, a nossa iniciativa? Nos apegar à vida ou abrir mão dela? Negar a nós mesmos ou continuar dizendo sim para tudo? Tomar a nossa cruz e seguir na jornada com Cristo ou manter um caminho distante, como Pedro por algum instante fez, negando não a si mesmo, mas negando Cristo, aquele que o chamou? Bem, são opções, são reações possíveis que estão diante da mesa. Qual delas nós, cristãos, que queremos ser cristãos de verdade, que queremos fazer parte de uma igreja de verdade, que queremos viver para agradar a Deus, que queremos ser homens e mulheres santos na presença do Senhor, qual deve ser, portanto, a nossa atitude em momentos como esses? Hoje, nosso cenário não é um cenário de perseguição, pelo menos não de perseguição institucionalizada, não de perseguição ferrenha, intensa. Hoje, a perseguição contra os cristãos ainda está no campo da humilhação mesmo, da zombaria. Zombam da nossa fé, criticam, tentam nos calar de um jeito ou de outro, sutilmente. Não há normas, não há proibições contra a nossa fé, contra o nosso culto, mas ainda assim, há um certo tipo de perseguição contra nós. Ainda assim, há um desejo de nos ver calados. Ainda assim, há um desejo de nos ver tolhidos em nossa liberdade de culto. Isso tende a se intensificar. Semana passada o pastor Maicon falou sobre testemunho, martírio. E um dos sentidos da palavra testemunho é justamente morrer. É fazer como Estevão fez, que foi um mártir, entregar a sua vida. É manter-se íntegro, mesmo que a morte se ponha diante de si. E talvez alguns de nós possamos chegar a esse extremo no futuro, de termos que estar diante da escolha, literalmente, de morrer ou viver por conta de Cristo. Bem, e aí eu me pergunto, muitas vezes olhando para mim mesmo, eu sou incapaz de ceder em coisas tão simples por conta de Cristo? Será que eu serei capaz de entregar a minha vida à morte por amor de Cristo, se isso for necessário? É um questionamento que me vem à mente. Será que eu estou tão apegado a essa vida? Será que eu estou tão agarrado com meus dedos a essa vida que, no momento em que se tornar necessário abrir mão dela, literalmente, entregar a vida por conta de Cristo, será que eu estou pronto para isso? É difícil a gente pensar nisso, mas é algo necessário. É um exercício de fé. É um exercício que as Escrituras aqui nos convidam a fazer. Olhar para nós mesmos e avaliarmos
o nosso nível de comprometimento com Cristo. O quão intensamente nós estamos dedicados a Jesus. O quão intensamente nós estamos comprometidos com Cristo. O quão nós estamos apegados à cruz que nos pertence. Será que nós estamos só com a mão na cruz? Será que nós estamos a uns passos de distância encarando a nossa cruz e ainda sem coragem de tomá-la nos lombos? Ou será que nós, de fato, agarramos a cruz com vigor e estamos dispostos pela jornada da nossa crucificação diária? Será que nós estamos rumo ao Calvário? Ou se nós estamos fugindo na direção oposta? Pensando nisso, eu me lembro do testemunho de um grande homem de Deus chamado Rollins White Cardiff. Em 1555, ele foi martirizado por conta da sua fé, por conta da sua fidelidade a Cristo e aos princípios aqui reformados que ele acreditava e vivia na sua vida. E o testemunho desse homem é bastante marcante porque ele estava caminhando em direção à fogueira que estava preparada para queimá-lo vivo. E no meio do caminho, esse homem vê a sua esposa e os seus filhos parados entre a multidão, olhando para ele e chorando copiosamente. Naquele momento, ele começa a golpear o seu próprio peito e batia em si mesmo, e as pessoas começaram a estranhar aquela atitude. E ele gritava em alta voz: "Ah, carne, tu queres me deter? Gostarias de triunfar? Pois bem, faz o que quiseres, com a graça de Deus, tu não terás a tua vitória." Em seguida, ele pula dentro da fogueira, como alguém que se entrega à morte. No momento em que ele vê a sua esposa e os seus filhos, ele vê aquilo que mais o prendia a esse mundo. Ele enxerga a vida que ele tanto queria se apegar, a que ele tanto queria se agarrar. Mas ainda que esposa e filhos sejam bens preciosíssimos, dos quais nós devemos ter o maior orgulho, o maior amor nesse mundo, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fidelidade a Deus deve ser maior do que tudo isso. A carne naquele dia não venceu. A carne naquele dia foi sacrificada, foi crucificada, foi queimada naquela fogueira. Bem, como escreveu Martin Lloyd-Jones, estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas vive uma vida cristã problemática, porque mimam a si mesmos espiritualmente. Mimam a si mesmos e são mimadas por muitos pregadores, são mimadas por muitas vozes que estão por aí, que tentam nos dizer: não, você é o centro do coração de Jesus. Que tentam dizer: não, você merece ser feliz. Não, a vida que você precisa é uma vida próspera, rica. Não, o que Jesus tem para você é comer o melhor dessa terra, né? E distorcem diversos princípios do Evangelho e começam a colocar em nós essa mentalidade terrena, essa mentalidade apegada, essa mentalidade arraigada nesse mundo, e nos
tornam homens e mulheres incapazes de morrer, ao ponto mesmo de não sabermos lidar com a morte quando ela chega até nós, a ponto de termos medo de morrer, a ponto de termos pavor de pensar na morte e pensar na morte daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos amam. Porque a morte para nós não é algo com a qual nós estamos dispostos a lidar. E o que a Bíblia diz é: aquele que quiser ganhar a sua vida, precisa estar disposto a perdê-la. Bem, eu encerro com uma história que eu ouvi quando ainda era criança e que me marcou bastante. Eu queria compartilhar com vocês. Havia um alpinista muito conceituado, e que encarou para si o desafio de escalar o Monte Everest. E ele queria fazer isso sozinho, por conta do orgulho que tinha, da sua posição, do seu status. Esse homem então começa a sua jornada escalando o monte, era experiente, tinha todo o equipamento necessário. Ele começa a sua jornada. Em um determinado momento daquela jornada, uma das travas, um dos pinos que ele havia fincado no gelo, se solta. E ele cai e fica pendurado por uma corda. E naquele momento de angústia, já estava escurecendo, ele se perde ali, perde a noção de espaço, e ele não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor, e ele fica profundamente desesperado, porque estava escurecendo, o frio terrível, ali as condições totalmente adversas, e ele sabia que o que o aguardava era a morte. De repente, no meio daquele cenário, ele ouve uma voz de longe gritando: corta a corda! Corta a corda! Ele fala: está doido? Se eu cortar eu caio no abismo e morro. E de repente, de longe, ele ouve a voz outra vez gritando: corte a corda! E ele fala: não vou cortar essa corda. Se quiserem me encontrar, vão me encontrar pendurado aqui, porque eu vou cortar essa corda, eu vou cair, é morte certa. E assim foi naquela luta por um tempo, a voz gritando de longe: corta a corda, e ele agarrado na corda, pendurado na corda. Bem, a história termina com esse homem sendo encontrado vários dias depois, pendurado naquela corda, congelado, a pouco mais de 2 metros de altura do chão. Bem, morreu, tendo a possibilidade de viver. Preferiu se apegar à segurança que ele tinha ali daquela corda, ao invés de cortá-la e viver. Às vezes nós estamos assim, irmãos, nós estamos apegados à vida que temos, estamos apegados às coisas desse mundo, estamos apegados à nossa reputação, à nossa fama, ao status que temos diante dos homens, à riqueza que conquistamos, aos bens, ainda que poucos, a tantas coisas, e a gente não se dispõe a cortar a corda, a gente não se dispõe a abrir mão das nossas vidas para ganhar a vida, a gente não está disposto a morrer para poder viver. Que essa não seja a nossa realidade, né? Nós estejamos sempre dispostos a abrirmos mãos da nossa vida, a nos sacrificarmos para vivermos a vida que Deus tem para nós. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nós acabamos de olhar para a Tua Palavra com atenção, de vermos aquilo que o Senhor nos disse a respeito da vida, de como a nossa vida é frágil, de como a nossa vida é insignificante nesse mundo, diante da vida que o Senhor tem para nós. O Senhor nos chama a
abrirmos mão da nossa vida, daquilo que temos, daquilo que conquistamos, para que possamos viver uma vida abundante, uma vida plena na Tua presença. Pai, que o Senhor nos dê essa coragem de negarmos a nós mesmos, de tomarmos a cruz que é nossa, a nossa cruz, e seguirmos Jesus por toda a eternidade. Pai, que o Senhor nos dê esse ímpeto, essa coragem, essa força de seguirmos na direção do sacrifício, de pularmos na fogueira se necessário for, de cortarmos a corda, de nos entregarmos completamente ao Senhor, de nos lançarmos confiantemente nos Teus braços, sabendo que a morte que nos espera não é a morte eterna, não é a morte no pecado, situação que estávamos antes de conhecê-lo, mas a morte para o pecado, a morte para o mundo, a morte para os prazeres, Senhor. É para isso que o Senhor nos chama, é para isso que nós queremos viver. Essa é a nossa oração que te fazemos pedindo graça, favor do alto, no nome do Senhor Jesus. Amém.